Nascido em Quixeramobim, Ceará, também terra natal de Antônio Conselheiro, o escritor Oswaldo Costa Martins teve a infância toda povoada por histórias e causos sobre o misterioso personagem, herói para uns, vilão para outros, que, sem querer, acabou dando um nó nos primeiros anos da República do Brasil, ainda no século XIX. Agora, Oswaldo Costa Martins apresenta o olhar sobre os fatos na obra Antonino Peregrino, editado pela Solis Luna e que foi finalista do Prêmio Jabuti 2019. É sobre o livro que a gente conversa agora com o próprio escritor Oswaldo Costa Martins, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Oswaldo. Bom dia Jefferson, bom dia aos ouvintes, saudações ao povo baiano. Eu agradeço o convite de falar um pouco sobre o Antonino Peregrino e, invariavelmente, falar um pouco sobre o Antônio Conselheiro a vocês, nesse estado que, por obra e percurso de Antônio Conselheiro, se tornou mais irmão ainda do Ceará. Pois é, e diz pra gente que olhar é esse que você lança sobre Antônio Conselheiro, porque você também é psicanalista, não é? Ou seja, tem um olhar psicanalítico aí também sobre esse personagem? Jefferson, vamos dizer assim, a psicanálise me ajudou, pelo ofício que eu sustento, a escutar também o Antônio Conselheiro não como um mito no sentido da idealização, mas como um ser humano que foi capaz de, a partir das suas dores, reinventar um certo laço social e produzir profundas transformações na realidade de seus pares nordestinos. Então, o Antonino Peregrino parte desse princípio, né, de que Antônio Vicente Mendes Maciel foi um personagem importante, concreto da nossa história e que pôde, a partir da sua sensibilidade, propor uma nova forma de sertão, uma nova forma de laço que fosse mais acolhedora e mais produtiva do ponto de vista da vida do povo nordestino. Eu falo nordestino por força da expressão, evidentemente, para o povo brasileiro. Então, eu desenvolvo esse meu texto a partir desses princípios e trazendo uma linguagem poética, porque mirava também que esse texto circulasse entre as diversas faixas etárias, desde o adulto, a criança e o adolescente. Aliás, é um livro que está voltado para todos os públicos, mas dialoga muito bem com o público infanto-juvenil, tô certo? Sim, inclusive você mencionou o Prêmio Jabuti, ele foi finalista na categoria juvenil, né? E de fato, eu procurei uma linguagem poética, porque penso que a infância e a adolescência, invariavelmente, têm um contato com a poesia muito vivo e que conversa com as ilustrações também da minha colega de trabalho, Luciane Lobo, que, com as suas ilustrações, permite também uma abertura textual e imagética e criativa para a infância também. Não só, né, evidentemente, mas isso abre esse diálogo. Oswaldo, nesse processo criativo, você teve que fontes para poder beber e escrever esse texto que conta um pouco da história do Antônio Conselheiro, mas com um viés um pouco diferente do tradicional? Bom dia, Fernando. Eu preciso dizer que eu fiz um estudo acadêmico sobre o Antônio Conselheiro, aí sim, numa pegada mais acadêmica e teórica com a psicanálise, a partir dos manuscritos dele. Vocês sabem que o Antônio Conselheiro foi exumado pelo Exército Brasileiro no dia 6 de outubro, um dia após o final da guerra, e junto ao corpo dele estavam 2 manuscritos, né, que viriam, assim como seu autor, a peregrinar por diversas bibliotecas brasileiras. O que está preservado está hoje na Federal da Bahia, e o outro se perdeu, mas foi publicado por Ataliba Nogueira nos anos 70 do século passado. Então, eu me debrucei muito sobre esses manuscritos nesse trabalho acadêmico, que me alimentou também, né, na perspectiva desse livro. Então, vamos dizer assim, o documento mais direto que se tem do Antônio Conselheiro são esses manuscritos, né? Então, o meu texto foi muito marcado por isso, mas como o Jefferson anunciou, eu sou conterrâneo do Antônio Conselheiro, também nasci em Quixeramobim, então a minha infância, a minha juventude foi muito marcada pelas histórias que chegavam a nós, tanto por ser conterrâneo, como pela leitura dos sertões,
posteriormente também da Guerra do Fim do Mundo, Mário Vargas Llosa, e aí do grande pesquisador baiano, José Calazans, que é um dos principais pesquisadores dessa temática, e aí eu fui misturando tudo isso e colocando aí a minha marca, o meu estilo, para dar um texto poético, mas sem descuidar das questões históricas e sociológicas. Você acredita que essa perspectiva de Antônio Conselheiro é uma perspectiva nova, que você traz de uma maneira mais diferenciada, ou você, de alguma forma, tenta fazer com que o Antônio Conselheiro fique mais próximo de uma realidade que hoje não é mais a realidade de boa parte dos nordestinos, por exemplo, no momento da leitura? Fernando, eu diria que é um pouco disso tudo que você coloca na sua pergunta. Assim. Eu aproximo, eu tento aproximar, né, mas não na perspectiva, assim, não no sentido de que o conselheiro esteja defasado histórica e temporalmente. Aí é que está. Eu acho que se tem alguma coisa de diferente no meu trabalho, primeiro, uma certa estética, um certo estilo de apresentar. Eu tentei narrar em primeira pessoa, como se o próprio conselheiro estivesse conversando com o leitor, pensando em voz alta, mas, sobretudo, porque as questões que envolveram a fundação da República do Brasil, as questões que envolveram a formação do que hoje se chama Nordeste e as variáveis que produziram o fenômeno de Belo Monte, de Canudos, elas são extremamente atuais. E aí é que está. É uma perspectiva em que, ao mesmo tempo, eu trago questões humanas de qualquer, vamos dizer assim, através da vida do conselheiro, eu abro a janela para questões humanas, universais, e, ao mesmo tempo, para a atualidade do que foi Canudos, e, portanto, do que é Canudos. Toda a questão agrária, a forma como o Estado brasileiro lida com as populações mais pobres, a forma como o poder, vamos dizer assim, central, sobretudo na atualidade, lida com o Nordeste, a forma como tenta se silenciar a dor do povo brasileiro, ou por um apagamento, ou por uma indiferença de escuta, tudo isso é muito atual e que faz do Antonino Peregrino, a meu ver, um texto extremamente pertinente à realidade brasileira contemporânea. De modo que isso é muito válido para, a meu ver, evidentemente, para aproximar a juventude da sua própria história, né? Que é a história do Brasil, que é a história de um país de luta, mas com muita tragédia e que desemboca no século XXI em tudo isso que nós estamos vivendo até agora. A gente está conversando aqui com o escritor Oswaldo Costa Martins, que está relançando o livro Antonino Peregrino, sobre esse personagem, Antônio Conselheiro, e ao longo da história ele nos é apresentado, até como eu destaquei no início da nossa conversa, ele é visto por uns como um herói, por outros como um vilão. Explica melhor para a gente, Oswaldo, na sua visão, que dicotomia é essa presente nesse personagem? Bom, Jefferson, é isso. As grandes figuras, né, as grandes vidas singulares, elas tendem a convergir tantos olhares, ao mesmo tempo condensar tantas perspectivas que convoca as gerações e as gerações que lhes são contemporâneas a se posicionarem, né? Então nós temos, por um lado, uma visão que torna o Antônio Conselheiro herói e uma outra que o torna desautorizado pela loucura, por uma suposta loucura ou por uma marginalidade, né? Isso é a visão quase sempre oficial, foi quase sempre a visão oficial do Estado brasileiro. Então, o que eu sustento, mas não sozinho, é que aí se trata nem de herói e nem de bandido. Talvez um ato heróico, podemos dizer, a fundação de Canudos foi um ato heróico, no sentido de alguém que entrega a sua própria vida em nome de uma causa, mas não do herói mito, do herói idealizado, tão cativado por vários setores. O que eu penso é que o conselheiro pôde, a partir de uma ética com a sua vida humana, marcada por dores, por falhas, mas sobretudo por um desejo muito bem sentado de fazer o bem ao próximo, de construir uma realidade melhor para o povo sertanejo, que dá o caráter mais brilhante da vida dele, né? O conselheiro foi um homem que sustentou uma ética, inclusive uma ética cristã, né? É como se ele dissesse: quem mudou de posição foi o Estado brasileiro, quem mudou de posição não fui eu. Eu sigo perseverando aqui na minha escolha com o meu povo e preciso de um lugar para viver.
uma terra para viver. Então, isso é uma coisa, que eu digo, de uma humanidade incrível, né? Então, é um dos maiores líderes populares que o Brasil já teve, e é nessa perspectiva que eu falo, um líder humano. Oswaldo, o seu texto retrata algo muito bem específico do Nordeste, uma realidade muito bem localizada temporalmente e espacialmente. E num passado recente a gente teve uma discussão sobre o que é literatura regional e por que há essa nomenclatura de literatura regional, especialmente quando a produção não é no eixo Rio-São Paulo. Você classificaria a sua literatura como uma literatura regional ou uma literatura brasileira? Fernando, de forma alguma eu penso que os autores que não estejam no eixo sudeste sejam regionais por isso, né? Eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de um pesquisador que está situado geograficamente no Ceará, mas ele fala ao Brasil e fala ao mundo. Como de resto, o Antônio Conselheiro falou ao Brasil e ao mundo. Muito pela obra de Euclides da Cunha, que era do Rio de Janeiro, por exemplo, mas que ganhou, o seu trabalho ganhou o mundo. Então, é isso que você aponta. Há uma tendência ainda, lamentavelmente, de regionalizar tudo aquilo que não está no umbigo sudestino, né? Mas, de forma alguma, a minha perspectiva é falar ao Brasil como um todo, é falar à juventude como um todo, porque é uma história nossa, é uma história que diz muito sobre o Brasil, e se diz sobre o Brasil também ensina muito sobre o mundo, sobre a América Latina, sobre as tramas políticas que fundaram essa nação. Oswaldo, o livro ele foi lançado pela primeira vez em 2018, agora, na época foi um dos finalistas, não é, do Prêmio Jabuti, como a gente já destacou, Prêmio Jabuti de 2019, e agora em 2021 está sendo relançado pela Solis Luna, inclusive tem uma live marcada para terça-feira que vem, dia 21 de dezembro, às 8h30 da noite, pelo canal da Solis Luna no YouTube. Queria que você ficasse à vontade aí para convidar o nosso público para acompanhar essa sua live. Bom, Jefferson, de fato, o Antonino Peregrino foi editado em 2018, o primeiro lançamento foi em 2019, aí sucederam os fatos da pandemia, e agora a gente retoma esse trabalho com a edição da Solis Luna Editora, e amanhã, às 20h30, terça-feira que vem, às 20h30, terá uma live onde nós discutiremos com mais detalhes essas questões todas que envolvem o livro, que envolvem a história do Ceará, da Bahia, do Brasil, pelo YouTube da Solis Luna, solisluna.com. E quem se interessar pelo livro também pode encontrar no site da solisluna.com.br e em breve nas livrarias de Salvador. Então, eu faço um convite a quem se interessar pela temática, a quem quiser conversar um pouco mais comigo, Oswaldo, com a Lúcia, que é a ilustradora, para esse debate ao vivo pela internet na terça-feira que vem, às 20h30. Maravilha. Oswaldo Costa Martins está aí conversando conosco. Um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela obra mais uma vez e até uma próxima. Então, bom dia para você. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa e pela seriedade com a qual vocês o conduzem. Tá certo. Valeu. Obrigado, Oswaldo. Agora são 7h49 na Tarde FM.